Olá pessoal, hoje é dia 23 de outubro de 2024. Saiba que a sua mente, por mais inteligente que seja, por mais esperta que seja, por mais perspicaz que seja, ela só está preparada a ver, entender, de acordo com o seu nível espiritual. Por exemplo, se tens uma mente comandada pelo ego dualista, egoísta, é nesse nível espiritual baixo e totalmente limitado entre a face do quero e a face do não quero que viverás e entenderás e experienciar a vida. Fora disso, a mente não está preparada para entender, experienciar ou ser nada além disso. Agora, se a mente está neutralizada, limpa, sincera e a alma passa a se manifestar, isso significa que através da mesma mente viverás, experienciarás e o principal, assumirás a divina natureza da alma feita à imagem e semelhança de Deus. Isto é, viverás com a sabedoria, com o amor, a prosperidade, a expansão, as virtudes, felicidades eternas e inesgotáveis. Portanto, a vida e a mente dos apegados é pior do que a vida aprisionada numa cela de 2x2 pelo resto da vida apegada. Por isso que a mente apegada deve ser literalmente limpa. Ao passo que, para os desapegados, o reino de Deus é o limite, porque viverás com a alma feita à imagem e semelhança do Criador. E não existem limites na vida divina de Deus e da alma. E tudo isso, você é que faz a sua escolha. Além do que, a neutralidade mental faz você entrar no mundo das verdades eternas de Deus. E a neutralidade mental é a porta para entrar no reino de Deus e da alma e nas verdades eternas e imutáveis do Criador. E não existe proteção plena e mais poderosa e perfeita do que entrar e viver nas verdades do Criador. Portanto, se esforce ao máximo para eliminar as manifestações dos quereres dualistas do ego, que é viver as inverdades do ego, pois esses quereres egoístas não eliminados da mente de baixa espiritualidade, te seguirão mesmo que o seu corpo e a sua mente um dia pereçam. Então, permanecerás com a mesma consciência baixa, iludida, egoísta, gananciosa e sofredora até que se reencarne. É o que dizem popularmente quando a pessoa falece, que agora está descansando, está com Deus. Deus é onipresente, mas a pessoa não está com Deus. Deus está com a pessoa, porque a pessoa vai ter que um dia limpar a sua mente e passar a manifestar a própria alma feita em imagem e semelhança de Deus. Até lá não existe esse, entre aspas, sossego, essa tranquilidade de estar com Deus. Vai estar, sim, na quarta dimensão e vai ter que se reencarnar para poder limpar todo essa sujeira do egoísmo, da dualidade, da ganância, do materialismo, do autoritarismo, etc. E todas essas más qualidades vão se manifestar com os mesmos níveis baixos de comportamento e condições familiares. Quando se reencarna, vão nascer em condições financeiras, profissionais, relacionamento e na sociedade que a pessoa vai necessitar. Ela vai necessitar renascer nessas mesmas condições baixas para um dia poder se livrar de todas essas sujeiras criadas em vidas passadas e eventualmente que criarão nesta vida
aqui. Se continuar apegado e agarrado ao ego inexistente, puramente venenoso. Por isso que pratique a contemplação plena, sincera, sem as manifestações do ego. Pratique a neutralidade, o silêncio mental, onde os quereres e não quereres dualistas não se manifestam. E aí você tem uma mente absolutamente pura e sincera. E é nesse campo puro e sincero que Deus se manifesta. Por exemplo, se a pessoa foi assaltar e armado e levou um tiro e morreu. Quando essa pessoa renascer ou reencarnar, nascerás com todas as condições que farão continuar como sendo eventualmente um ladrão, numa família caótica, numa sociedade que lhe proporcionará as condições próprias para continuar sendo de baixo nível, até que consiga calar esses quereres egoístas de ser um ladrão. Porque a sua própria vontade, por sua própria vontade, essa pessoa vai ter sim que eliminar todos esses quereres e essas sujeiras da sua mente egoísta, gananciosa, apegada. Mas lembre-se, Deus fez a alma dessa pessoa à imagem e perfeição dele, com absoluta certeza. É a força do ego que conduz a pessoa a esse estado miserável mental, espiritual e material. Mas o vírus, as doenças perversas do ego, que contaminam e envenenam a vida, a mente dessas pessoas, por conta própria, porque ninguém é obrigado a ser egoísta, materialista, ganancioso. A pessoa se torna por conta própria. Por isso, é obrigatório a neutralidade mental voluntária para acabar com essas distorções e ilusões causadas pelos quereres egoístas voltados ao mundo material inferior. Portanto, pare de continuar arrastando essa corrente pesada, suja e ignorante, que sempre distorce a sua divina identidade semelhante a Deus e distorce também a sua natureza eternamente, verdadeiramente, absolutamente divina. Portanto, pratique a pura contemplação sincera de tudo e todos, para eliminar o ego para sempre. Para eliminar o ego, pratique a neutralidade, porque o ego só se é eliminado calando a sua voz. Não existe outra forma de eliminar o ego. Cale o ego. O ego tem que ser calado de uma forma ou de outra. Ela não pode se manifestar. Isso é o mesmo que praticar satisfação plena mental pelo presente momento, não se importando com o que esteja acontecendo. Ademais, o que está acontecendo, sim, é por vontade de Deus. Então, não fique revidando, retrucando e criticando as vontades de Deus. E muito menos tenha medo, tenha preocupações com a vontade de Deus. Simplesmente aprecie. Lembre-se, se você limpar a sua casa, aliás, todo mundo que vai receber uma visita sempre dá uma limpadinha na sua casa. Pois bem, você deve limpar a sua casa antes de receber a visita de Deus em sua mente. Onde que nós poderemos receber as manifestações da alma e de Deus, a não ser na nossa mente. Só que a nossa mente hoje está absolutamente suja e intoxicada. Portanto, limpe e neutralize a mente para poder receber as manifestações divinas da alma e de Deus. Essa é a sua obrigação. E receber a manifestação de Deus é o seu direito. Portanto, entenda que esse mundo, o seu corpo, os seus filhos, família, trabalho, etc., todos os fatos e ocorrências são meras distrações ilusórias e não existentes que desviam o foco de Deus e da alma, que é o você real.
Sim, esse mundo e os quereres dualistas são meras iscas. O mundo, a família, o trabalho, etc., são meras iscas para mantê-los presos e alienados da sua verdadeira condição eternamente divina. Por isso, somente a concentração total em Deus e nas práticas da neutralidade mental vai te afastar de todas essas distrações que os seus quereres egoístas e materialistas impõem em sua vida e na sua mente. Essas distorções são tão venenosas, ilusórias, mesquinhas, que os apegados passam a acreditar que não conseguem viver sem essas distorções ilusórias e materiais. E nem percebem que se rebaixam cada vez mais, sendo escravos e submissos pelos quereres e pelas manifestações do ego. Todos estamos aqui nesse mundo com um só propósito: fazermos uma reunião com a alma e com Deus. Porque somos todos unos a Deus, por essência. Sim, mas os apegados são todos aqueles que, ao invés de se prepararem para essa reunião com Deus, estão permanentemente unidos e em reunião com o ego, traçando seus planos e objetivos mesquinhos e dualistas que só podem ter um único final ou destino, que é a autofrustração, a autoignorância e a autodestruição. Isto é, vivem unidos com o destino miserável que o ego vai impor em suas vidas. Portanto, limpe a sua mente e faça a sua união e reunião eterna com a sua alma e com Deus. Basta praticar um simples silêncio mental, uma neutralidade mental. Muito obrigado, pessoal. Por hoje é só. Até uma próxima.